aos Coríntios e vamos ler o capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Como vimos no vídeo passado, tendo o apóstolo Paulo terminado a ensinar acerca de abdicar, acerca de que a vida cristã ela é feita de momentos em que temos que abdicar dos nossos direitos, das nossas razões, e ele termina por dizer que ele mesmo, obrigava-se a si mesmo a cumprir todo o propósito de Deus para a sua vida, ainda que ele tivesse que abdicar. Ele exigia de si mesmo essa disciplina para que ele mesmo cumprisse o seu propósito diante de Deus e ele mesmo também agradasse a Deus. E o apóstolo Paulo traz agora então exemplos do povo de Israel. Ele diz: eu não quero que vocês se esqueçam do que o povo de Israel viveu. E ele diz: o que o povo de Israel viveu foi para nosso ensino. Eles viveram e eles não foram aprovados. Houve coisas que eles falharam e nós temos que olhar para os erros deles e aprender isso. Aprender com os erros deles para nós mesmos não cairmos, não nos acontecer o mesmo. Temos que aprender, ser ensinados pelos exemplos dos nossos pais, ou seja, do povo de Israel. E quando o apóstolo Paulo agora vem falar sobre Israel e sobre os erros que eles cometeram, sendo como nosso exemplo, ele começa por falar de 4 elementos muito importantes que marcaram a caminhada do povo de Israel quando eles saíram do Egito e caminharam pelo deserto. Esses 4 elementos, o apóstolo Paulo pega neles e faz uma comparação com a nossa vida cristã e ele traz à luz dos coríntios aquilo que eles podem aprender com esses elementos e com aquilo que o povo de Israel viveu. O primeiro elemento que o apóstolo Paulo fala é da nuvem. A nuvem. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas o povo, quando ele entrou em peregrinação pelo deserto até à terra prometida, Deus manifestou a sua presença com eles continuamente através de uma nuvem. Durante o dia eles tinham uma nuvem, durante a noite uma coluna de fogo. A nuvem representava, cada vez que o povo via a nuvem, eles entendiam: Deus está conosco. A nuvem guiava-os, o povo não caminhava sem aquela nuvem durante o dia. A nuvem também era proteção por causa do calor. A nuvem representava a presença de Deus com eles. Ou seja, aquela nuvem era a certeza de que Deus é que os tinha guiado até ali e que estaria com eles. Enquanto a nuvem estivesse com eles, Deus estava com eles. O segundo elemento que o apóstolo Paulo usa é o mar. Também os irmãos se lembram que depois da celebração da primeira Páscoa e do povo ter sido liberto do Egito, o povo foi caminhar e foi fazer a primeira paragem diante do Mar Vermelho. E o mar não tinha passagem. Mas Moisés, com a sua vara, ele tocou o Mar Vermelho e o Mar Vermelho abriu e o povo pôde passar em terra seca. E quando os egípcios, arrependidos de terem deixado o povo sair, vieram atrás deles, entraram também pelo mar adentro, mas quando o povo terminou do outro lado a sua passagem, o mar fechou e engoliu o exército egípcio, livrando assim
o povo de Israel definitivamente da escravidão do Egito. Então estes dois são os primeiros dois elementos que o apóstolo Paulo fala. E depois deles, o apóstolo Paulo, ele diz, eles também foram batizados. Os irmãos têm ideia do que simbolizava esta palavra batizados para os coríntios, porque os irmãos também têm ideia do que simboliza para nós hoje, né? O batismo, ele é um sério símbolo na nossa vida e é uma atitude, é uma ação que nós temos quando somos batizados, que publicamente estamos a dizer que morremos para a nossa velha vida e que ressuscitamos para viver uma nova vida com Cristo, que aceitamos que Jesus morreu por nós e que nos deu uma nova vida. E o apóstolo Paulo, depois de falar da nuvem, depois de falar do mar, ele diz, então eles também passaram pelo batismo. Ou seja, que o apóstolo Paulo está a dizer, eles tinham a presença de Deus e eles foram libertos da escravidão. E aqui, vocês sabem, a passagem do mar representou, na interpretação de Paulo, a passagem da velha vida da escravidão para uma nova vida, para uma nova caminhada, onde iriam cumprir e receber as promessas de Deus. E o apóstolo Paulo diz, assim também vocês. Assim vocês têm experimentado a presença de Deus, a proteção de Deus, e assim também vocês experimentaram a libertação da velha vida, da escravidão, para uma nova vida com Cristo. O terceiro elemento que o apóstolo Paulo usa é o manjar que eles comeram. Os irmãos sabem que durante a caminhada no deserto, eles foram alimentados pelo maná, que era pão do céu, caía do céu. Todos os dias, diariamente, caía do céu o alimento para o povo comer. E o próprio Jesus, ele mesmo se identificou como sendo o pão do céu. Ou seja, ele era o maná. Neste sentido, o apóstolo Paulo está a lembrar os coríntios de que, assim como lá